Queridos, é bom estar com você aqui nessa noite. Obrigado, pastor, pelos elogios. Mas na verdade a vigília aconteceu porque você, jovem, estava aqui, adolescente. Tivemos muitas pessoas de fora da nossa igreja, visitantes, pessoas sem igreja e jovens e adolescentes de algumas outras igrejas. Tivemos mais de 200 jovens aqui, segundo as pessoas que contaram. Foi um tempo muito bom, muito gostoso. Deus, ele sabe de tudo, sabe o que faz. Eu tenho minhas certas dúvidas, mas Deus não tem dúvida. Eu creio que Deus vai fazer coisas grandes no meio de nós. E uma coisa é certa: tudo aquilo que nós fizermos aqui em todos os ministérios vai bombar. Porque Deus abriu, e quando Deus abre o negócio, acontece. Tivemos, né, pastor? Quarta-feira bombou aqui, homens e mulheres. Foi assim, extraordinário. Para uma quarta-feira, meu irmão, você ter quase 150 homens num lugar, eu não imagino. Se teve 150 homens, as mulheres sempre superam. Deve ter tido, sei lá quanto, umas 300 mulheres aqui, porque se teve 150 homens, então Deus tem um negócio com essa igreja. E como a gente sempre diz, pastor, não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele. Ele é Deus. Eu quero trabalhar com você um tema nessa noite, um tema muito legal que falou meu coração essa semana. Você nasceu para a liberdade. Qual o tema que eu vou trabalhar com você? Você nasceu para a liberdade. Beleza. É bom trabalhar com a igreja assim, que a igreja pega rápido, né? Eu, pensando nesse tema, você nasceu para a liberdade, eu comecei a debater com Deus que eu ia trabalhar com você. E Deus falou umas coisas ao meu coração muito engraçadas. E eu vou tentar traduzir para você aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Renan tá aí? Vem cá, Renan. Me ajuda aqui. O Everton tá até aí, mas acho que ele foi lá, ele tá tocando. Me ajuda aí. E Deus começou a falar ao meu coração. Pode sentar ali, meu filho. Isso aqui é nosso mesmo, é da igreja. Pode sentar aí, fica à vontade aí. Você é de casa. E Deus começou a colocar umas coisas no meu coração, e eu perguntei a Ele como eu ia trabalhar isso com você. E Deus começou a falar comigo sobre a liberdade que o mundo pensa que é liberdade. No mundo de hoje, a liberdade, querido, tem sido traduzida da seguinte forma: é assim que o mundo pensa sobre liberdade. Faço o que eu quero, na hora que quero, da maneira que quero. Essa é a tradução de liberdade. Faço o que quero, da maneira que quero, na hora que quero. Mas o que eu quero abordar com você nessa noite não é esse conceito chulo da palavra liberdade, que a humanidade chama de direito de ir e de vir. O que eu quero tratar com você é algo que o mestre tratou muito mais profundo no conceito chamado liberdade. Este conceito é um conceito abordado ali no Evangelho de João, que trata de uma liberdade eterna. Essa liberdade que o mundo trata, que é o direito de ir e vir, é uma liberdade temporal, ok? É uma liberdade que vai acabar para todos nós, aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão, pensando no contexto dessa terra. Só que há uma diferença: aqueles que não estão em Cristo vão acabar com a liberdade que tem desta terra e vai acabar sem a liberdade eterna. E aqueles que estão em Cristo Jesus, eles também vão perder a liberdade desta terra, mas eles estão com a liberdade eterna garantida, ok? Quem está me entendendo? Diga amém. Opa! Olha só o que diz o texto, vai aparecer aí na tela. É um texto bem sugestivo, bem claro. Diz assim:
Então Jesus dirigiu a palavra aos judeus que diziam crer nele. Ou seja, Jesus estava falando com aqueles que diziam crer na sua palavra. Se vocês permanecem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida, são meus discípulos. Então irão experimentar a verdade, e a verdade vai libertá-los. Surpresos, o que eles fizeram? Retrucaram: mas somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer, a verdade vai libertá-los? Jesus respondeu: declaro solenemente a vocês que quem escolheu uma vida de pecado caiu em uma armadilha, num beco sem saída. Assim é de fato um escravo. Um escravo é um hóspede temporário. Ok? Está me entendendo? O que o escravo é? Um hóspede temporário, que não pode ir e nem vir quando quer. Já o filho tem uma posição estabelecida e o controle da casa. Portanto, se o filho vos libertar, vocês serão livres. Jesus estabelece então uma conexão, uma conversa com aqueles homens que estavam ali, com os judeus. Agora Jesus traz a informação a eles do que era necessário para ter a verdadeira liberdade. Jesus estava então se conectando com eles e tratando com eles algo a respeito de uma verdadeira liberdade. Não essa liberdade do direito de ir e vir, mas a liberdade eterna. E aí eu comecei a me perguntar: Jesus, o que o Senhor quer falar com isso? O que o Senhor quer tratar com a tua igreja e com os amigos que nos visitam com isso? E Jesus disse: para ser livre, meu filho, reconheça a sua condição de vida. Esse é o primeiro tópico que eu quero trabalhar com você. Para você ser verdadeiramente livre, para você ter realmente esse senso de liberdade, para você poder bater no seu peito e dizer: eu sou livre, você primeiro precisa reconhecer a sua condição de vida, a condição de vida que você tem levado aqui. Aí Jesus disse. Então Jesus dirigiu a palavra aos judeus que diziam crer nele. Se eu perguntasse aqui nesta noite: quem quer ir para o céu, levanta a mão. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Todo mundo. Agora eu sempre questionei como é que nós vamos para o céu, porque só tem uma maneira de ir para o céu, é pegando um avião chamado Jesus Cristo. Se você não tomar esse avião no aeroporto, você não vai para o céu. Você vai ter vida eterna, mas é tristeza eterna segundo a Bíblia. E aí Jesus então começou: se vocês permanecerem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida são meus discípulos, e então irão experimentar a verdade, e a verdade vai libertá-los. Jesus começa a trabalhar com eles, com os judeus, tratando com eles e dizendo para eles que a verdadeira liberdade é para aquele que entrega o seu coração de fato aos princípios e propósitos de Jesus. Quando Jesus trata isso com eles, quando Jesus começa a conversar com eles sobre isso, quando Jesus começa a tratar com os judeus a respeito dessas questões, de reconhecer a sua verdadeira condição de vida, condição esta que na verdade eles achavam que era uma condição de liberdade, mas de fato era uma condição de escravos. Eles estavam presos pelas algemas invisíveis do inimigo. E isso parece muito claro no mundo de hoje. Nós estamos aparentemente livres, mas presos pelas garras do inimigo. Essas algemas você não enxerga porque são algemas invisíveis.
Ele acaba te conduzindo a ir e vir para lugares que você de fato nem deseja. Mas você acaba fazendo isso, porque você de verdade não está livre, você está preso. E Jesus então estava trabalhando isso, esta tal condição que aqueles homens estavam, que era a condição de escravo do pecado. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles que eles estavam de verdade amarrados, presos, ainda que eles não estivessem vendo isso, mas eles estavam presos. Estavam com as suas mãos, pés atados e venda nos olhos. E Jesus veio para desatar todos esses nós. Jesus veio para tirar tudo isso, porque a palavra de Deus diz que quando a gente pensa que está perdendo a vida por escolher Cristo, a gente está ganhando. E quando a gente pensa que longe de Cristo, porque a gente quer aproveitar as coisas desta terra, porque a gente não quer dar conta de alguma satisfação a uma sociedade, porque quando você vira um cristão, infelizmente, querida, a sociedade te cobra de forma diferente e diferenciada. Mas isso é bom, porque nós temos que ser gente diferenciada, sim. Aqueles judeus achavam que eles não precisavam de nada disso. E muitos de nós que estamos sentados aqui, infelizmente também temos esse conceito. Um conceito de achar que não precisamos de levantar a mão e de aceitar Jesus no nosso coração e de participar de uma igreja, seja ela qual for, se for que fale de Cristo e que viva os princípios de Cristo. Às vezes a gente acha que não, que isso é balela de pastor, que isso é conversa fiada, que isso é para o pastor ter mais status, para a igreja dele ficar cheia. Querido, não, não e não. Jesus já discutia isso com os judeus. E quando Jesus começa a dizer que eles estavam presos por essas cordas invisíveis, as quais eles não tinham condições alguma de desamarrar, eles começam então a ficar preocupados. E Jesus de antemão, porque Jesus não quer te ver preocupado. De repente eu comecei a falar com você e você ficou preocupado, mas Jesus de antemão diz para eles: olha, calma, eu tenho a solução para vocês, para esse estado de vida de vocês. É só vocês reconhecerem a condição de pecadores e pedir a minha ajuda, e eu os transformarei, e eu os levarei, eu os segurarei pela mão, eu os levantarei. É isso que Jesus estava tratando com aqueles homens. Mas de fato e de verdade, isso acontece aqui. Jesus, ao falar isso àqueles homens, criou neles uma repulsa. Eles ficaram indignados, e tão indignados que eles chegaram a explanar de uma forma seguinte: nós somos filhos de Abraão, somos filhos da promessa. Isso é muito parecido com o que me dizem hoje por aí quando eu vou falar de Jesus. Para que isso? Eu não preciso aceitar Jesus, eu sou um homem bom. Os judeus também se achavam bons, se achavam santos, pagavam as suas promessas e ainda tinham em seus corações que eram filhos desta tal promessa. Mas Jesus estava dizendo para eles: se vocês não reconhecerem o estado de vida de pecador de vocês, vocês não vão ter a verdadeira liberdade. Um ponto a se pensar: eles achavam que eram filhos de Deus sem fazer algo. Mas verdadeiramente, para serem filhos de Deus, eles precisavam conhecer duas ações. Quais duas ações, pastor? A primeira delas é que um filho verdadeiro imita a ação do seu pai. O filho verdadeiro, ele tem atitudes dignas do seu pai. Ele não tem atitudes que o seu pai reprova. A segunda é que um filho verdadeiro, ele ouve e obedece. Ele não questiona, ele anda segundo os princípios.
ele faz tudo para agradar o seu Senhor, ele não anda segundo as suas próprias vontades, e como diz o Salmo 1, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então tá vendo, os judeus, eles começaram a ser confrontados por Jesus, porque eles precisavam reconhecer a sua condição de vida. Eu preciso fazer só umas perguntinhas a você, pequenas perguntas para o seu coração. Partindo desse pressuposto de tudo que eu falei com você até aqui, você está comigo? Diga amém. Você está me entendendo? Diga amém. Partindo então desse pressuposto, eu tenho umas perguntas para você fazer para você que são muito legais. A primeira delas: você tem imitado o seu Pai do céu? Você que está aqui hoje, você imita o seu Pai do céu? As atitudes dele, você diz agora aí que são as suas atitudes? De fato, pense nisso que eu estou te perguntando. Você imita o seu Pai do céu, Deus, o Senhor Jesus? Você é um imitador de Cristo? Ou não? Não precisa me responder. Uma outra pergunta: você tem obedecido tudo que Cristo te manda fazer? Ou você só obedece quando lhe convém? Pense só um pouco nisso. Você que está nos visitando aqui, de primeira vez, de segunda vez, de terceira vez, você que de repente já teve a oportunidade de estar em outras igrejas evangélicas e já ouviu Deus falar com você, de fato, faça uma avaliação, meu amigo. Você tem imitado a Jesus? Você tem ouvido a voz dele e obedecido? Ou não? Alguém disse assim: a condição atual de vida que um homem se encontra, a condição atual de vida que um homem se encontra, não é necessariamente o modelo ideal que Deus tem para ele. Aprenda uma coisa: a condição de vida que você se encontra hoje, você que entrou por essa porta, não é necessariamente a condição de vida que Deus tem para você. Deus tem coisa muito melhor para você. Deus tem coisa muito maior para você do que essa vida que você está achando que é boa. Eu vou repetir: a condição de vida de um homem, que um homem se encontra, não necessariamente é o ideal de vida que Deus tem para ele. Quando você começa a pensar sobre isso, você começa a botar na balança o que você tem feito. Pense nisso, querido. Reconheça a sua condição de vida e mude. A segunda coisa que Jesus disse ao meu coração: passe livre, meu filho. Saiba que você é escravizado pelo pecado. E é algo também bem profundo. Jesus respondeu: declaro solenemente a vocês que quem escolheu uma vida de pecado caiu em uma armadilha, num beco sem saída. Quando você escolhe uma vida de pecado, você está preso. Quando você escolhe uma vida de pecado, você está agarrado. E com certeza, querido, se você não se arrepender, infelizmente, quando Jesus voltar, e ele vai voltar, você não vai ter como justificar, porque ele vai dizer: tinha um pastor negão, falou para você que se você não ajeitasse a sua vida de pecado, você não ia morar comigo no céu. Você não vai ter desculpa. Pelo menos vocês que estão aqui, não. Jesus, querido, estava então falando sobre liberdade. E os judeus logo caíram na defensiva, sabe? Eles começaram a se defender. Não, começaram a se defender. Jesus não estava acusando. Jesus só estava dizendo que se eles quisessem ser livres, eles precisavam entender e reconhecer a Ele
como único e suficiente Salvador. Os judeus começam então a cair na defensiva, pois na mente deles eles eram santos, eles eram puros, eles não tinham nenhuma implicação em suas vidas. Os judeus achavam que eles não tinham pecado algum e que nada podia os separar da vida eterna. Sabe o que eu aprendo aqui, Elias? É que tem muita gente nesse tempo que também pensa assim. Tem muita gente pensando assim nesse mundo de meu Deus. Tem muita gente achando que é santo, que é puro, que não tem pecado e que não precisa de Jesus. Para que Jesus, pastor? Deixa para amanhã. Só que a Bíblia diz uma coisa: tu não sabe nem o dia nem a hora que o Filho do Homem voltará. E se ele voltar amanhã, meu amigo, como você vai fazer? E se ele voltar amanhã, como vai ser? A gente não sabe. Quando Jesus exclama falando da armadilha que o pecado tinha preparado para eles, eles quase enlouqueceram, ficaram irados. Sabe quando aquele alguém chega para você e fala de Jesus e que aquilo te dá uma repulsa, que aquilo te deixa chateado, porque você começa a dizer, ele acha que só ele tem Jesus, que só ele vai para o céu. Querido, abra os seus olhos. Se você não tomou uma decisão ao lado de Cristo, só quem te falou é que vai mesmo. Isso pode até causar repulsa em você, chateação em você. Só que, querido, na verdade, essa pessoa que lhe falou isso, ela tem um amor profundo por você. E ela quer que você vá morar no céu. E ela sabe a ponte que pega. E a ponte é Jesus. E às vezes você fica desdenhando quando alguém te oferece Jesus. Às vezes você fica debochando quando alguém te oferece Jesus. Só que no dia final, meu amigo, no dia que Jesus voltar, Ele vai arrebatar a igreja dele para o alto dos céus, e ninguém vai entrar de carona. Ninguém vai pegar uma caroninha no barco de Jesus. Vai ter que ter de verdade cumprido o propósito dele aqui. Como eu disse, os judeus caíram na defensiva. Nós somos assim. Quando somos confrontados, caímos para a defensiva, tentando dizer que não, isso não é comigo, isso é com alguém que está à minha esquerda, isso é com alguém que está à minha direita. Se tem uma coisa que eu vou dizer para você aqui nessa noite, não é com quem está à sua direita e não é com quem está à sua esquerda, é com você. Pare de usar pá. Use uma enxada. É com você. Isso é para mim. Isso é para mim. E isso é para mim. Jesus está te alertando. E Jesus separou essa noite porque Ele sabia que essa noite você estaria aqui. Ele separou essa noite porque Ele sabe que você estaria sentado nesse banco que você está, nesta cadeira. Então Ele está lhe dando um aviso. Saiba que o pecado tem te escravizado, tem te tirado a verdadeira vontade e desejo para o qual você foi criado. Você foi criado para adorar a Deus. Você não foi criado para ficar por aí perdido, fazendo tudo errado e depois botando a mão na cabeça e dizendo assim: ai meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Saiba sim, aceita Jesus como seu Salvador e Ele vai mudar a sua vida. Sabe de uma coisa? De verdade, o pecado tem nos dominado e mais, tem nos escravizado, tem nos aprisionado em áreas que sozinho não vamos nos livrar. Como, pastor? O pecado tem escravizado uns nas drogas,
outros na bebida, outros na pornografia, outros na falta de perdão. O pecado tem te escravizado na bagunça lá fora, na troca de namorada à vontade, no furto. O pecado tem te escravizado. Isso tudo é ferramenta do pecado. É ferramenta que o inimigo das nossas almas se utiliza para nos prender a ele. Num vício de um cigarro. Sinceramente falando, cigarro não é bom. Se fosse bom, não matava, irmão. Amigo que está aqui, se fosse bom, não matava. Bebida não é bom. Se fosse bom, não te tirava do seu cerne, não tirava você do centro, não mexia nas suas faculdades mentais. Não é bom. E Jesus nessa noite está dizendo a você: tem coisa melhor para você. Eu tenho coisas melhores separadas para você. Entende isso? Jesus nessa noite está te oferecendo a oportunidade de se livrar da armadilha do pecado. Jesus nessa noite está te oferecendo algo extraordinário: desfrutar do céu. É isso que Jesus estava falando com os judeus. Para com isso. Eu estou oferecendo a vocês a vida eterna e vocês estão questionando a vida aqui. Eu estou oferecendo a vocês viver todo um espaço comigo, sem contar dia, nem hora e nem tempo, e você está preocupado com esses 100 anos que você vai viver por aqui? Grave uma coisa: o escravo até desfruta da casa do Senhor, mas só por alguns momentos. O filho desfruta para a eternidade. Às vezes você vem aqui, você curte a boa música, você se sente aliviado ou aliviada, e aquela sua semana é muito legal, porque você veio na igreja, porque alguém te convidou. E aquela tua semana, como diz o mundo aí fora, foi light por causa disso. Isso é exatamente o que eu estou falando para você. O escravo vai desfrutar por um tempo, mas quando Jesus voltar, só os filhos desfrutarão da vida eterna. Você pode dar um glória a Deus? Quem é filho aí? Levanta a mão bem alto. Aleluia. Tem um montão de filho. Agora, se você ainda não é filho, livre-se da escravidão do pecado. Como, pastor? Entendendo o que ele está fazendo você fazer, que no fundo depois você se arrepende. Sabe aquela atitude que você tem? E que no fundo, quando você está sozinho lá no teu quarto, ou quando você sai de casa e deixa sua esposa e seus filhos lá, que você está no seu carro, ou quando você está lá no seu escritório, e que você fica pensando naquilo que você fez e você se arrepende, isso é pecado. Porque nada que você faz com Jesus, você se arrepende depois. Entende isso? Mas Jesus me disse uma última coisa: para ser livre, receba a liberdade oferecida por Jesus. Jesus está te oferecendo uma liberdade nessa noite. Quem quer a liberdade de Jesus? Deus abençoe. Olha só o que ele diz no verso 36 desse capítulo: portanto, se o Filho vos libertar, o que fala? Portanto, se o Filho vos libertar, portanto, se o Filho vos libertar. Neste ponto, Jesus se declara ser aquele que poderia dar a liberdade aos judeus. No âmbito espiritual, Jesus estava dizendo para eles: eu posso dar a você aquilo que você quer, e você não vai conseguir com ninguém. Jesus, ao verbalizar essas palavras, estava afirmando quem ele era. Quando eu estou conversando com você aqui,
esse bate-papo, Jesus está dizendo para você: eu sou aquele que posso mudar a sua história. Eu sou aquele que posso mudar a sua vida. Eu sou aquele que posso transformar o seu casamento. Eu sou aquele que posso transformar a sua ruína, porque Deus adora transformar ruínas em castelos. Jesus estava afirmando quem Ele era, e estava afirmando mais. Estava afirmando para eles que se eles crescem nele, eles herdariam a vida eterna. Então chegamos ao ponto alto dessa mensagem. Chegamos ao ponto mais alto dessa mensagem. Ponto mais alto do nosso bate-papo de hoje. Então o que podemos aprender aqui neste ponto mais alto dessa mensagem? Podemos aprender que Jesus é o único que pode nos livrar das garras de Satanás. Só Ele pode nos livrar das garras do diabo. Só Ele pode nos livrar das garras do inimigo. Só Ele pode levar a nossa alma para o céu. Só Ele pode nos livrar das terríveis coisas que o inimigo tem preparado para nos castigar. Só Ele pode fazer isso. Pastor, e o que eu preciso fazer? Você precisa ter uma decisão digna da decisão que Jesus teve por você quando morreu na cruz do Calvário. Você precisa entender isso. Essa sua decisão, esse seu posicionamento responde à decisão e ao posicionamento que Jesus fez outrora, lá atrás. Podemos aprender que Jesus está ao nosso alcance. Jesus nessa noite, meu amado, está ao seu alcance. Jesus nessa noite está aqui para você encontrar com Ele. Basta somente tomarmos uma decisão. E sabe o que acontece? Ele entra na nossa vida através de uma pessoa chamada Espírito Santo. Eu concluo esse tempo de bate-papo com você dizendo o seguinte: para ser livre, reconheça a sua condição de vida. Ah, meu amado, sem Jesus não vai funcionar. Saiba que você é escravizado pelo pecado se você não tiver Jesus em você. Jesus é a sua proteção, é a sua blindagem. E sem Jesus, querido, você fica fácil, um prato fácil para o inimigo. Receba a liberdade oferecida por Jesus, a verdadeira liberdade. Jesus nos livra das armadilhas do pecado, pois o pecado nos escraviza. Obrigado, Renan. Deus te abençoe, tá? O pecado nos mata. O pecado nos destrói e nos condena eternamente. Se tem uma coisa que eu aprendi desde novinho na igreja, é que vai existir eternidade para os dois lados. Tem gente achando que só vai existir uma eternidade, o céu. Está errado. Vai existir duas eternidades. Uma para a alegria eterna e outra para o sofrimento eterno. Quem escolhe é você. Sinceramente falando, você acha que você foi feito para sofrer? Você acha que você foi criado para sofrer? Você acha que você foi criado para sofrer? Não tem lógica isso. Mude de vida, amigo. Tome uma decisão certa na sua vida. Tome uma decisão correta na sua vida. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Sabe por quê? Porque João 10:10 diz que Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Jesus não veio para te destruir, Ele veio para gerar vida para você.
E você não precisa fazer quase nada, você só precisa dizer: olha, Senhor, entra na minha vida, entra na minha história, muda a minha maneira de viver. Nessa noite, eu quero fechar esse tempo ajudando a você. A igreja agora começou a entrar em espírito de oração, né? Porque quem é filho é guerreiro, e guerreiro ora. Eu quero te ajudar nessa noite a tomar uma decisão correta. Eu não vou tomar a decisão por você, mas eu quero lhe ajudar a tomar uma decisão correta. Pense em tudo que eu lhe falei. E pense aonde você quer passar a sua eternidade. E se você quiser passar a sua eternidade ao lado de Jesus, você vai abaixar a sua cabeça, você vai colocar a mão no seu coração e você vai me acompanhar nessa oração em voz baixa. Pastor, eu tenho desejo de passar a minha eternidade com Jesus. Então você vai fazer uma oração comigo. Você vai me acompanhar dizendo assim: Senhor Jesus, em voz baixinho, eu não aguento mais essa vida que eu tenho levado. Essa vida tem me destruído. Essa vida tem me atrapalhado. E eu quero mudar de vida. E eu até então não tinha entendido como mudar de vida. Mas agora eu entendi que para eu mudar de vida, eu preciso entregar essa minha vida em tuas mãos. E eu quero fazer isso. Eu não sei muito bem como vou fazer a partir disto, mas eu te peço que o Senhor me ajude, me oriente e me conduza. Muda a minha vida, Senhor, e muda a minha história. Eu sei que você fez essa oração comigo. E eu quero pedir à igreja toda que fique de pé. E você vai ouvir essa canção antes de você demonstrar para Jesus que você fez essa oração. Eu sei que você fez essa oração, que você não aguenta mais a vida que você tem vivido e que você quer mudar de vida.